Tem algumas classificações, né? Que é surto, endemia, epidemia e pandemia. Surto geralmente é algo muito mais localizado e contido, por exemplo, em uma cidade. Campinas teve um grande surto de dengue esse ano, no começo do ano. Outras cidades tiveram, mas eram coisas bem localizadas. Uhum. A epidemia é quando isso começa a se alastrar, por exemplo, por um país, por uma região geográfica maior. Uma pandemia é quando isso já vai chegar em todos os continentes, por exemplo, o mesmo agente infeccioso. Endemia é quando isso já fica tão concentrado numa região ali e é tão comum que passa a ser, por exemplo, infecções em períodos de tempo muito específicos. Então, semestrais ou sazonais, que a gente Poderia dar um fala. exemplo? Febre amarela, Febre amarela. dengue. Dengue é uma outra. A gente sempre vê caso aqui no Brasil, na região sudeste, caso de dengue quando começa a chuva, né? Época de chuva ali no verão e primavera. E como que se inicia, né? Como que se detecta? Vou dar um exemplo com a Covid, para a gente fazer um comparativo. No filme, a infecção começa lá no dia zero, o primeiro paciente zero se infecta. Paciente zero, paciente zero é o termo que se dá quando a primeira pessoa é infectada. Paciente zero morre em 3 dias. Morre no dia 3. Nesse tempo, ela infecta várias pessoas e isso vai aumentando. Eles detectam que é um vírus no dia 4. No dia 7, se eu não me engano, eles já sabem mais ou menos, já sequenciaram o vírus, já sabem que é um vírus que mistura partes, um vírus que infectava morcego e que também infectou porco, e aí pulou pra gente. Então ele é chamado vírus quimérico. Quimera é uma criatura da mitologia grega que tem 3 cabeças, de bode, de dragão e de leão. Então quando a gente fala vírus quimérico é isso, é um aglomerado de várias partes. E no dia 8 eles falam, não, estamos em pandemia, 8 dias. Isso é possível? Teoricamente, os estudos mais recentes que eu consegui achar falam que a paciente zero da Covid provavelmente foi em início de dezembro de 2019. Os primeiros casos do que seria Covid foram chamados de uma pneumonia inespecífica, lá em Wuhan, ainda durante dezembro. O primeiro caso que foi dito, tipo, isso aqui é a doença, foi em 31 de dezembro de 2019, um mês depois. Ainda era chamado de nCoV 2019. No começo da pandemia chamavam a doença assim. Covid ganhou esse nome por volta de fevereiro de 2020 e o anúncio da pandemia foi dia 11 de março de 2020. Então, 3 meses, não, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses e meio depois do começo que o primeiro paciente, teoricamente, teve o vírus. E isso foi rápido. Isso foi rápido. Isso foi muito rápido. O sequenciamento do vírus mesmo foi muito rápido. Em 2 meses e meio, a gente já tinha todo o genoma do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid, sequenciado. Isso porque estávamos em 2020, a gente tinha plataformas de sequenciamento de vírus muito bem desenvolvidas. É muito rápido hoje em dia. O filme é de 2011. Eu fui ver quando foi feita a primeira plataforma, quando foi lançada, né, para sequenciar vírus, que é o que a gente usa, que a gente chama de sequenciamento de nova geração, que são bem mais rápidos. É de 2005. Teria tido 6 anos ali. 2011 já acontecia sequenciamento nesse nível? Já acontecia, mas era muito caro. Transmissão da informação, né, ainda era mais lenta e era difícil ainda fazer. Hoje em dia é muito rápido. O Covid foi a prova. Então, como é mostrado no filme, não acontece. É um processo, comparativamente com outras pandemias, é um processo rápido. 3 meses e meio é muito rápido. Mas estava tendo mortes. Covid mostrou isso. Já estava tendo muitas mortes e muitos casos. Então, qualquer tempo que a gente consiga ganhar contra o vírus é preciso, é necessário. Bastante bacana.